Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Angel e hoje eu vou falar sobre Wicked. Wicked, sinceramente, é um filme que eu tava esperando há um tempo, desde que começou a sair as coisas. Eu acompanho bastante o canal da Jessica Baluti, não sei se vocês conhecem, e eu acabei vendo muito vídeo dela falando sobre o Wicked e as expectativas dela em relação a essa adaptação. Eu, sinceramente, amei bastante. Eu, como sempre, estava depositando muita fé na Ariana Grande. Eu sabia que ela ia se desempenhar um grande papel e ela foi perfeita como a Glinda. Eu adorei o papel da Ariana como a Glinda em Wicked. E a Cynthia Erivo como a Elphaba estava perfeita. Indo direto ao ponto, eu vi dublado, ainda não vi legendado. Então eu não sei dizer como tá no áudio original, mas que eu planejo ver assim que sair fora do cinema, porque realmente não teria como eu ver o Wicked duas vezes, porque eu planejo ver Moana também. Então, vamos apenas dizer que duas vezes no mesmo mês pra ver o filme é meio complicado, principalmente com o ingresso estando quase R$ 50. Mas vamos lá. Sinceramente, a Fabi Eng e a Mira, elas foram perfeitas na dublagem, tá? Só pra deixar claro, a dublagem de Wicked tá surreal. Ela tá muito superior àquelas dublagens que tiveram nos trailers. Aquelas dublagens dos trailers, elas pareceram muito amadoras, feitas nas pressas, sabe? Mas sobre a dublagem, pra quem quer ver dublado, que não gosta de ver legendado, tem dificuldade com legenda, quer ver elas com falando português, a dublagem tá muito boa, elas estão indo muito bem na dublagem, tanto que a Mira já é dubladora, se eu não me engano. A própria Mira, ela já é dubladora, a Fabi Yang eu não tenho certeza, mas a Mira, eu acho que ela já é dubladora, foi ela que dublou se eu não me engano, ela que dublou a personagem de a Asha em Wish, se eu não me engano. Pronto, foi a Asha. Eu tava tentando lembrar qual personagem de Wish ela tinha dublado, mas foi a Asha. Ela dublou a Asha em Wish. E eu gostei da dublagem dela em Wish, ela também foi muito boa. Então, ela já tem experiência com dublagem. E acredito que como elas contracenaram a Glinda e a Elphaba na peça aqui no Brasil, que passa em São Paulo, se não estou enganado, elas já tinham uma boa relação, então provavelmente ela deve ter ajudado ela com informações sobre como dublar e tudo mais, porque realmente ficou muito boa a dublagem e as músicas ficaram muito bem adaptadas. Não sei dizer se são as mesmas músicas que se passam na peça brasileira de Wicked aqui no Brasil, que passa em São Paulo. Não sei dizer se está com as mesmas letras, que eu acabei não fazendo essa confirmação. Vai estar aparecendo na tela se tiver com as mesmas letras, sim. É porque eu tô gravando isso quase depois de assistir o filme, então não tô fazendo muita pesquisa. Eu tô aqui mais pra dar uma opinião, gente. Eu tô aqui pra mais dar uma opinião sobre o filme e não pra fazer uma análise super crítica. Porque eu não sei fazer isso por enquanto. Eu estou planejando futuramente talvez fazer análises mais críticas, dar uma opinião mais sobre como o filme foi feito, se o filme foi bem feito, se está tudo certo com o filme. Vamos apenas dizer que o Wicked ele conta uma história muito boa desde o início ao fim. Você vê um lado de O Mágico de Oz que você não via antes, porque para quem não sabe, o Wicked ele fala outro lado da história do Mágico de Oz, por assim dizer. Ele está contando a história de quando a Glinda, a Elphaba, que é a bruxa má do oeste, e a Glinda é a bruxa boa, o que passa, como elas se conheceram. Tanto que o início do filme ele retrata basicamente isso. Ele retrata a Glinda contando a história de como ela e a Elphaba se conheceram. E, sinceramente, é um filme muito bom. Faz você ver um lado da Bruxa Má, que é como a própria Elphaba era chamada na história do Mágico de Oz. Durante quase os capítulos, acho que poucas vezes é mencionado o nome dela nos filmes de Mágico de Oz, nas obras de Mágico de Oz. Sempre é a Bruxa Má do Oeste e tal. Mas, sinceramente, Elphaba ela é uma personagem muito bem trabalhada. Ela ficou perfeita como a Cynthia Erivo. Gente, eu posso não ter visto legendado, eu posso não ter visto elas falando na língua nativa, fazendo, contracenando. Mas você consegue ver que foram perfeitas pro papel na forma que é a atuação. A atuação foi surreal. Eu acho que a Ariana arrasou muito na forma como ela representou a Glinda. Sinceramente, ela deu o humor que eu esperava que a Glinda fosse ter pelos trailers que eu vi e pelo que me falaram de Wicked, que eu realmente nunca vi a peça. Eu planejo ver depois, provavelmente eu planejo ver em algum momento, não em São Paulo, provavelmente na internet, porque eu descobri que tem internet em Full HD, mas eu não vou ver a peça em São Paulo porque é caro demais ir para São Paulo, de onde eu moro. Mas vamos apenas dizer que Wicked ele é uma obra que tem grande chance de ser uma das maiores adaptações desse ano. Sinceramente, Wicked é um musical, sim, é um musical, obviamente, como todos já devem saber, mas é um musical muito, muito bem feito. Eu, sinceramente, adoro musicais, adoro filmes musicais. Nunca vi um musical ao vivo, mas eu adoro muito assistir musicais. O grande show, que é The Greatest Showman, que é o filme do próprio, que vocês sabem, do circo e tudo mais. Eu amo filmes assim musicais. Hairspray, se eu não me engano, também eu adoro.
Tem o próprio High School Musical, que eu gosto. Até hoje eu não vi a série, mas eu planejo ver futuramente. Mas eu tenho um grande fraco assim por musicais. Eu não tenho problema nenhum. Eu até gosto da espontaneidade das músicas surgindo assim do nada. Então, sinceramente, as partes de música do show perfeitas, todas muito bem adaptadas para a língua brasileira. Língua brasileira não, língua portuguesa. Mas é porque, querendo ou não, é o nosso portuguesinho, não é o portuguesinho brasileiro. Porque não vai ser o mesmo dublagem de Portugal, provavelmente. Mas sinceramente, tudo que eu tenho a dizer sobre o Wicked em relação ao filme em si é que é uma ótima adaptação, que eu estou muito ansioso para o próximo filme e que retrata tão bem a história da Elphaba. Partindo agora para a história da Elphaba, vamos apenas dizer que é uma história trágica desde o início, ela começa trágica desde o início, ela começa com uma traição, para quem já viu o Wicked sabe o que eu estou falando. O fato da Elphaba ser fruto de uma traição já é uma história bem trágica desde o início. E sinceramente, tudo se desenrola, começa a piorar a partir da parte em que a Elphaba começa a crescer. Porque crescer uma família com um pai daquele jeito, vamos apenas dizer que a Elphaba ela não teve uma infância muito boa. O que geralmente é o que começa muita história de pessoas emocionalmente instáveis, por assim dizer. Mas a Elphaba é uma personagem que eu me vi muito nela, na questão de como ela interage com as pessoas. Ela está sempre preparada para o pior. Ela nunca está esperando coisas boas de ninguém. E tudo que ela recebe, ela tá um pé atrás, sabe? Ela tá sempre um pé atrás, achando, isso não vai dar certo. Provavelmente eles querem algo, provavelmente é alguma brincadeira, provavelmente é algo é ruim, sabe? Eu vejo muito isso nela nas primeiras partes do filme, porque querendo ou não, ela é uma personagem muito retraída. Toda a cena dela interagindo com a irmã, dá pra ver o tremendo amor dela pela irmã, mas também dá pra ver o quanto a família dela é quebrada, sabe? Dá pra ver o quanto a família da própria Elphaba é quebrada. Dá pra ver quanto o pai dela odeia ela por causa da cor dela, por causa dela ser verde. Dá pra ver tanto de onde surgiu toda essa questão dela estar sempre um pé atrás com todo mundo. Eu era assim, muito tempo. Eu não gostava de interagir com as pessoas, sempre estava achando, por que será? Não era uma questão psicológica, não tive nada de ruim na infância, eu só era meio assim. Mas eu fiz muitas aulas, fiz algumas terapias e deu tudo certo com o tempo e eu comecei a interagir melhor com pessoas. Mas vamos apenas dizer que a Elphaba, ela é alguém que ela deu muita sorte em ter a Glinda. A Glinda, o desenvolvimento dela é surreal de bom. Sinceramente, você percebe que a Elphaba se assustou muito quando ela ganhou aquele chapéu. Porque você percebe que aquele deve ter sido o primeiro presente que a Elphaba já ganhou. Sinceramente, a Elphaba ela não teve uma infância muito boa. Ela nunca ganhou um presente. Wicked retrata uma história muito triste. É uma história triste desde o início. Na minha opinião, mesmo sendo um musical, tem seus momentos dramáticos, tem seus momentos tristes, mas pra mim se trata de uma história muito triste. O começo dela, o começo em si de Wicked é extremamente triste. Começa com traição, começa com sofrimento, começa com muitas coisas ruins, mas principalmente começa com uma criança que não teve os cuidados que ela merecia. Wicked trata de uma história muito pesada, mas que é retratada de uma forma lúdica e muito bem feita, tá? Só para deixar claro. Wicked retrata uma história do Mágico do Oz que eu sinceramente queria ter conhecido antes. Queria muito ter conhecido antes essa história porque eu já adorei a primeira parte, eu estou ansioso pela segunda parte, tanto que eu estou meio receoso de ver o musical e receber spoilers, mas eu acho que eu vou ver mesmo assim, só para ter uma ideia de como é o musical, para ter uma comparação um pouco melhor. Mas, sinceramente, estou muito ansioso pela parte 2 de Wicked. Igual estou ansioso pela parte 2 de Aranha Verso, que deve chegar ano que vem. Se não chegar ano que vem, então 2027. Só Deus sabe quando, se não for em 2027. Mas eu estou muito ansioso pro Wicked. É um filme muito bom. A dublagem tá maravilhosa. Todo mundo vai amar a dublagem desse filme. Eu sei que tinha muita gente que estava com o pé atrás. Porque colocaram Star Talents. Mas uma das pessoas colocadas já é dubladora. E a única Star Talent que se eu não me engano, eu digo do elenco principal, que é Elphaba e Glinda, se eu não me engano é a Fabi, ou é a Mira, eu não lembro agora, desculpa gente, é confusão. Vou botar na tela também, desculpa por isso, é porque eu tô gravando isso mais no impulso, eu tô gravando logo depois de ver o filme, tá tudo muito fresco na minha cabeça, as cenas, surreal. Vamos agora pro fato de como a Elphaba foi enganada. A cena dela conhecendo o mago é uma das coisas mais bem feitas que eu achei.
É ela conhecendo aquele que ela aspirava a conhecer muito. Sinceramente, é uma das coisas mais surreais que você pode imaginar. É você encarando aquele que você mais admira, aquilo que você mais queria, mas percebendo que não era aquilo que você sonhava. É ela percebendo que os sonhos dela foram esmagados porque realmente ele não é o que ela esperava. Ela descobriu que ele não é verdadeiro, que ele não pode fazer magia, então ela se revolta. E o que eu sinceramente acho que todo mundo deveria ter feito. A Elphaba, ela se virou, deu as costas para aquele que ela mais acreditava e disse: Não, eu vou seguir agora o que eu acredito, o que está no meu coração. Eu vou desafiar a gravidade. E, sinceramente, esse é o melhor número do filme. Defy Gravity. Eu não lembro se falar em inglês agora, mas elas vão desafiar a gravidade. A Glinda e a Elphaba nessa cena, elas estão surreais. Dá para ver toda a emoção. A Ariana passou todas as emoções possíveis na face dela. Tô muito ansioso. Tô muito ansioso por tudo que a parte 2 vai trazer. Eu sei que a gente começa vendo a própria Elphaba morrendo, mas a gente sabe que tem mais. É um filme muito grande. Eu, sinceramente, já vi filmes que o personagem principal tem essa cena dele morrendo e tal, mas é lindo. A gente já sabe o final, é o Mágico de Oz, a gente sabe o que acontece no final, a gente sabe como a Dorothy derruba um balde d'água e derrota a própria Elphaba, mas é uma nova história, querendo ou não. Wicked não trata exatamente a história do Mágico de Oz, é uma releitura, por assim dizer. Estamos vendo os fatos por outro ângulo, a gente está vendo por outro lado, a gente está interagindo, a gente está descobrindo as coisas. Uma das cenas mais tristes pra mim é a cena que a Elphaba tem a visão do professor dela, que, que acaba sendo responsável por dar o nome da Galinda para Glinda, que é aquele professor bode dela, que eu tô esquecido o nome agora. Gente do céu, eu acabei de ver o filme, eu já esqueci o nome, meu Deus, minha memória é um lixo. Mas é assim mesmo, porque eu preciso rever, aí as coisas ficam gravadas na minha mente. Como eu só vi uma vez, aí realmente vai fugindo. Que realmente são 2 horas de filme, tá, gente? Mas a cena em que ela vê o professor dela enjaulado, preso, sem conseguir mais falar, é uma das cenas mais pesadas desse filme, na minha opinião. É uma das cenas mais tristes, porque mostra que tá tendo muita mudança e é uma mudança muito ruim. Porque aqueles que antes eram considerados amigos, companheiros, hoje eles são todos nada mais e nada menos que animais irracionais para todos naquela região. Para mim, o Wicked retratou muito bem o que é escravidão. Que era o que estava acontecendo ali. Eles estavam tentando escravizar os animais, deixar eles irracionais novamente. Que animais não devem ser falados, não devem ser ouvidos, eles devem ser vistos. Que foi uma frase que estava na própria sala do professor. Sinceramente, esse filme ele me faz refletir muito sobre muitas das coisas que a gente vive atualmente ainda até hoje, mas também ele faz refletir muito sobre como a gente deve tratar aqueles diferentes da gente. Porque as mudanças surgiram porque o mágico chegou, gente. O mágico chegou, ele chegou com as diferenças dele e nós vimos como eles tratam os animais. A gente viu a forma que ele trata os próprios macacos que estavam sendo os guardas dele. A gente viu quando ele deu a ideia, sabe? Ele implantou essa ideia na cabeça da Elphaba para ela lançar aquele feitiço das asas. Aqueles macacos, eles não estavam sendo não foi feito de forma consensual, sabe? Aquilo foi feito de uma forma horrenda. A própria Elfa achou horrendo. Aquilo que ele fez foi horrendo. E ele só queria espiões. Ele não queria nada mais do que espiões pra ver e espionar o povo. Sinceramente, eu odiei o Mágico nesse filme. E eu acho que isso é bom, porque o Mágico ele não é um herói aqui. Ele é um dos vilões, na minha opinião. Então, sinceramente, eles fizeram muito bem o Mágico. O Mágico é muito bem escrito nessa história. Porque a gente odeia ele. E esse é o intuito do filme. A gente odiar o mago. E a gente odeia ele por um ótimo motivo. Porque ele é uma pessoa horrenda. Eu achei ele muito bem feito. Um vilão bem escrito e uma história muito linda. Eu, sinceramente, sempre que vejo musicais, eu foco na história. Tem os números musicais. Eu amo ver os números musicais. E eu acho que eles são uma forma da pessoa do musical, da pessoa daquele personagem, expressar o que ele está sentindo. Então vamos dizer, não necessariamente eles estão cantando realmente na minha cabeça. Eles estão soltando tudo que eles estão sentindo.
Então vamos dizer, no Grande Show, que é The Greatest Showman, tem muito número musical deles cantando. Rewrite Star, que é Reescrever as Estrelas, é uma das minhas músicas favoritas, que mostra muito uma história sobre reescrever a história, porque é um relacionamento muito, muito diferente. Acho que vocês estão até vendo parte do clipe não, da parte do musical de Reescrever as Estrelas, Rewrite Stars, que é The Greatest Showman. É muito bom esse filme, eu adoro também. Mas é como eu disse, pra mim, as músicas do musical não passam de formas que os personagens estão usando para expressar o que eles estão sentindo naquele momento. São totalmente naturais pra mim. Eu não vejo nada de errado ali. Tem muita gente que usa isso também, cantar para poder expressar emoções. E pra mim, Wicked é isso. Todo musical pra mim é isso. Musical pra mim, cantoria, tudo que acontece durante os atos de música são nada mais, nada menos que parte da história, onde a gente tá vendo as emoções dos personagens de forma cantada. A gente tá simplesmente ouvindo o que eles estão sentindo. E pra mim, musical sempre vai ser isso, sabe? Eu sempre vou adorar musical por causa disso, porque é uma forma muito natural de expressar emoções. É uma forma animada. Às vezes a música pode ser extremamente triste, mas você vai sentir tristeza com aquele personagem quando você escutar a música, porque geralmente vai ter a ver com o que ele está sentindo naquele momento. Geralmente não, quase sempre. Certeza, na realidade, que vai ser com o que ele está sentindo naquele momento. Popular. É exatamente isso. É a Glinda super animada, ela querendo deixar a própria Elphaba animada sobre deixar ela ser popular. Então, sim, pra mim musical é isso. Eu nem devia ter feito esse monólogo sobre musical, a gente tá falando do Wicked, mas eu quis falar porque tem muita gente que tem problema com musical. E eu entendo, tem gente que realmente não gosta de ver musical, por causa de toda a questão de música do nada e tudo mais. Mas tem pessoas como eu que veem esse algo a mais em musical, sabe? Hamilton é um musical que eu tenho que ver, que até hoje eu não vi, mas me falam que é muito bom. Mas fora isso, eu já vi muito musical, muito, muito mesmo. E eu fico ansioso sempre que sai algum musical novo para poder dar uma olhada. Cats foi um musical que eu não vi porque teve críticas horrendas. Eu disse: não, não vou ver Cats, não vou ver, não vou ver. Mas, gente, eu vou deixar por aqui essa parte do musical, vou focar mais agora em Wicked e falar sobre a abertura. Eu sei que eu já falei grande parte da história, falei sobre o que eu achei sobre grande parte da história, sobre o que eu achei sobre o mágico lá, o como ele foi escrito, mas eu quero falar sobre o início. O início a gente vê a Glinda chegando na famosa bolha dela e a gente percebe que aquele momento ela tá pensando em várias coisas, ela tá relembrando várias coisas, até que uma própria cidadã faz a pergunta certeira. Faz aquela pergunta que ataca o emocional, que ela diz: "Vocês foram amigas na escola?" E aí é que realmente faz você entrar na história. A Glinda começa a contar. No início ela fala: "Sim, éramos amigas." Não, você pode chamar de colegas. Mas aí você vê a expressão que a Ariana Grande tem. A expressão. Gente, as expressões dos personagens, como eles estão atuando, todos estão perfeitos. Sinceramente, eu espero muito por essa parte 2. E a abertura do filme foi muito bem feita. No início eu estranhei, eu disse: "Oxi, a gente tá vendo o final já tá vendo ela sendo morta." Mas eu entendi o que eles quiseram fazer. A gente já sabe o final de Mágico de Oz. A gente já sabe o que acontece com a Bruxa Má. A gente já sabe que ela morre. Então por que não começar falando esse lado da história? Mostrando o lado da história depois que a Bruxa Má morre e contando a parte da bruxa má da história através daquela que era uma de suas grandes amigas, a própria Glinda, ou Glinda, como ela se rebatizou. E sinceramente é uma dos melhores filmes adaptados desse ano, sinceramente, eu adoro Wicked. Eu tenho total fé nele para ganhar por músicas. Desafiando a Gravidade tá perfeito em português, eu vou procurar em inglês para achar também, mas eu tenho certeza que vai estar perfeito porque a Ariana e a própria Elphaba, elas gravaram as músicas durante as gravações do filme, então as músicas que estão no filme foram gravadas no estúdio durante o momento da gravação, não teve nada feito depois, se não me engano, elas gravaram durante o filme, tanto que eles tiveram que mudar toda a acústica dos filmes. Eu estou muito ansioso pela parte 2. Wicked é uma história sensacional, uma história que merece mais. E como eu já falei antes, para todos que vieram até aqui o final, eu não estou fazendo uma análise crítica. Eu estou dando minha opinião sobre o que eu achei do filme.
Se for para eu dar uma análise crítica, eu vou dizer o que eu não gostei do filme, o que eu gostei e tudo mais. Mas desse filme, realmente, como eu vi recentemente, eu posso dizer que eu não tive problema nenhum. Eu amei o filme. Se eu tiver algum problema, se eu ver alguma falha, depois que eu conseguir rever mais o filme, durante. Provavelmente ele vai sair para o cinema. Vai sair do cinema e vai para streaming ano que vem. Então eu vou rever mais. Se eu tiver alguma diferença, eu vou falar no vídeo e tudo mais. Mas desde já agradeço a todos por estarem aqui. Tenham uma boa tarde, uma boa noite e uma boa semana.